Fala aí pessoal, beleza? Bem, hoje vamos tratar aqui um pouquinho sobre a culpabilidade, né? Que seria a responsabilização penal pela uma conduta criminosa, pelo um fato criminoso, né? Que para sua configuração é necessário aí três requisitos, que é a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de uma conduta diversa. Vamos começar então se tratando aí sobre a imputabilidade. O que seria então a imputabilidade? É a possibilidade de responsabilização penal do indivíduo pela prática de um crime, ou seja, é o que vai me dizer se o indivíduo ele pode ser responsável pela prática do crime praticado. E para identificar as pessoas que seriam inimputáveis, temos aí três sistemas para podermos discernir quem são e quem é imputável e quem é inimputável. O primeiro sistema é o sistema biológico, que vai analisar a condição prévia do agente, né? O segundo sistema psicológico. Terceiro sistema, biopsicológico. Começando então pelo primeiro, o sistema biológico ele analisa a condição prévia do agente, como por exemplo, aquela doença que atrapalha o seu desenvolvimento mental, que seja inerente a ele. Antes da prática desse fato criminoso, ele possui, como por exemplo, uma doença mental que vai atrapalhar o seu entendimento, dando-se aí o sistema biológico, que analisa a condição prévia do agente. Já o sistema psicológico, ele analisa a capacidade de entendimento do agente no momento do fato. É aquele que vai analisar se no momento do fato o agente perdeu a sua capacidade de entendimento. Já o sistema biopsicológico é aquele sistema em que vai analisar a condição prévia do agente e em seguida a sua capacidade de entendimento. Ou seja, vai analisar se o agente possui uma condição prévia e se decorrente dessa condição prévia o agente perdeu completamente a sua capacidade de entendimento no momento daquele fato. É necessário elencar aqui também que o sistema biológico e o sistema psicológico são falhos. No sistema biológico, ele vai analisar a condição prévia do agente, ou seja, aquela doença que vai atrapalhar a sua mentalidade. Ou seja, então essas pessoas que possuem essa doença mental, ela poderia então praticar crimes e serem inimputáveis e não ser puníveis assim, propriamente dito. Por isso esse sistema é falho, né? Toda vez, então, um cara que possui um problema mental vai lá, pratica um crime, uma conduta típica, porém, não vai se cumprir a culpabilidade por inimputabilidade. Vai alegar que ele possui uma condição prévia. Tudo bem acontecerá. O sistema psicológico também possui um grau de ser falho. Por quê? De acordo com o sistema psicológico, o agente, se no momento do fato o agente perder completamente a sua capacidade, seu discernimento mental, ele vai ser inimputável. Imaginemos o seguinte exemplo, imaginemos que o indivíduo chega em sua casa, encontra sua mulher com outro e mata o sujeito. Toda vez então que acontecer uma situação semelhante a essa, coisa parecida, que a pessoa ficar completamente fora de si, perder completamente a capacidade de entendimento, ela vai ser inimputável? Vamos falar, então toda vez que isso acontecer, não responde por crime, pode fazer. Se você perder a capacidade de entendimento, você pode praticar crime. Se você tiver uma condição prévia, uma doença mental, você pode praticar crime. Não, não é bem por aí. Por isso, houve a criação do sistema biopsicológico, que seria aquele sistema que vai analisar a condição prévia do agente e se decorrente dessa condição prévia, o agente perdeu a sua capacidade de entendimento no momento do fato. Ou seja, vai analisar, imaginemos o seguinte cenário, vai analisar se o agente possui uma doença mental e se decorrente dessa doença mental, naquele momento, daquele fato, daquele caso concreto, ele perdeu a sua capacidade de entendimento. Se presente isso, ele, de fato, se considera aí inimputável. Então, o sistema mais adotado, mais bem aceito majoritariamente, é o sistema biopsicológico. Vimos aí então a imputabilidade, que se diz que é a possibilização do agente pela responsabilização da prática de um crime, a inimputabilidade, que é quando o agente não se responsabiliza pela prática desse crime.
Vimos aí também como identificar os inimputáveis, vendo aí os três sistemas, que é o sistema biológico, psicológico e o biopsicológico, no qual o biopsicológico é o sistema mais aceito majoritariamente, que é aquele que vai analisar a condição prévia do agente e, se decorrente dessa condição prévia, o agente perde completamente a sua capacidade de entendimento no momento do fato. Vamos falar aqui agora sobre as hipóteses de inimputabilidade no Brasil, que a primeira delas se diria menoridade. Ah, caderno, desse jeito você vai me rasgar todo. Vamos falar aqui agora sobre as hipóteses de inimputabilidade no Brasil, que a primeira seria menores de idade, segunda, anomalia psíquica e a terceira, embriaguez completa e acidental. Vamos adentrar dentro de cada uma dessas com calma e paciência para que possamos entender. Nos menores de idade, não há nem o que se falar muito, nem o que conceituar. A pessoa é menor de idade, se configura inimputável por esse primeiro requisito. Já na anomalia psíquica, está prevista no artigo 26 caput, que adota o sistema biopsicológico, que vai analisar a condição prévia do agente. Se decorrente dessa condição prévia, o agente perde completamente a sua capacidade de entendimento no momento do fato. É necessário frisar aqui também que só poderemos aplicar a inimputabilidade por anomalia psíquica quando o agente possui essa condição prévia e, decorrente dessa condição prévia, ele perde completamente. Ou seja, para se configurar inimputável por anomalia psíquica, tem que perder completamente a sua capacidade de entendimento no momento do fato. Se ela perder parcialmente, vai ser um semi-imputável, vai responder pelo crime, porém com a redução aí de 1/3 a 2/3 de sua pena. Os elementos necessários para a configuração da anomalia psíquica, que seria uma hipótese de inimputabilidade no Brasil, é uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou insuficiente, incapaz, que vai retardar a sua capacidade mental. O segundo requisito seria incapacidade total de compreender. Presente essa doença mental e a incapacidade total, completa de compreender, podemos falar em anomalia psíquica, né? O sistema prisional em si, ele adota as seguintes consequências para os inimputáveis. Os inimputáveis por anomalia psíquica, eles não podem responder penalmente, né? Eles vão receber um outro tipo de sanção aí, porque apresentam um grau de risco para a sociedade, então não podem ficar assim soltos aí. O ser inimputável por anomalia psíquica vai receber o seguinte procedimento: vai receber um processo penal. Após esse processo penal, vai fazer exames para comprovar se ele realmente possui essa anomalia psíquica. Após isso, vai ver se realmente o crime praticado por ele é de autoria dele. Se não for de autoria dele, vai ser absolvido como qualquer outra pessoa. E se constatar que o crime é de autoria dele, ele vai receber uma absolvição imprópria. Logo após, vai receber uma medida imprópria que vai decorrer de uma medida de segurança. Quando se tratamos da medida de segurança para os inimputáveis por anomalia psíquica, temos dois caminhos a seguir: uma internação ou tratamento ambulatório aí. Tudo bem quanto a esse cenário? A terceira hipótese de inimputabilidade no Brasil é embriaguez completa e acidental, que também tem como elementos para sua configuração uma condição prévia e a perda completa da capacidade de entendimento no momento do fato. Exemplo, imaginemos o seguinte cenário, em que ele tem um funcionário, ele trabalha com uma empresa aí de bebidas, né? Tem que fazer um ajuste, um barril que contém lá vodka. Ao fazer esse ajuste lá em cima, ele acaba caindo dentro desse barril, decorrente disso ingerindo grandes quantidades da substância, vodka, vindo depois, posteriormente, ser socorrido e tal, e perde completamente, fica embriagado completamente, e isso foi acidental. Ele não queria se embriagar completamente, ele se embriagou acidentalmente. Decorrente disso, se posteriormente ele vai e pratica um crime, ele vai ser punível penalmente?
Não, não vai ser punível, porque preenche o fato típico pelo crime? Sim. Pode preencher ilicitude? Sim, mas não tem culpabilidade por embriaguez completa e acidental, nesse exemplo hipotético que tratamos aqui. É necessário elencar também, se o agente perder parcialmente a sua capacidade de entendimento no momento do fato, por mais que seja uma embriaguez completa e acidental, se perder parcialmente, ele vai ter a redução de pena de 1/3 aí a 2/3. É necessário também fazermos uma ressalva aqui, que os elementos que não vai excluir, em hipótese alguma, a imputabilidade do agente, que está previsto aí no seu artigo 28, inciso 2º do nosso Código Penal, que seria a emoção e a paixão. A emoção, que seria a emoção, aquela coisa momentânea, né? Aquela coisa momentânea, o estado passageiro. Se você agir por emoção, não adianta falar, eu sou inimputável, estava no estado de emoção ali. Não vai se configurar inimputabilidade, inimputabilidade nesse cenário. Talvez posteriormente, para um outro vídeo, podemos tratar aí sobre quando o agente pratica um crime por emoção, mas não se trata a esse caso agora. E a paixão também, que seria aquele sentimento crônico, né? Aquela coisa duradoura que você tem. Se você falar, eu matei o atual da minha ex porque eu amava ela muito e tal, não vou ser preso? Não, vai ser preso sim, é um homicídio doloso, seja lá o que for, vai ser preso. Tudo bem então quanto a esse cenário? Muito bem então, hoje falamos aí sobre a culpabilidade e seu primeiro elemento, imputabilidade, que dentro dela temos aí as hipóteses de inimputabilidade, vimos as hipóteses no Brasil de imputáveis, né? E para o próximo vídeo vamos continuar com a culpabilidade, porém dando continuidade com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa. Muito obrigado pela atenção e se gostou do vídeo, se de alguma maneira te ajudou a esclarecer alguma dúvida, clique em gostei ou se inscreve no canal aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.